Agora sim, vamos chamar nosso entrevistado para a roda de conversa, o Marcos Labarte, que é sócio fundador da GT Capital. Seja muito bem-vindo. Marcos, obrigada pela sua presença nesse dia quente aí na política da economia. Eu quero só colocar a ata do Copom, começar a ler alguns pontos. Eu sei que o Marcos já estava fazendo há 10 minutos essa leitura dinâmica, ele vai me ajudar porque é extensa, né? Começa com o ambiente externo, em relação ao cenário doméstico, a atividade econômica segue apresentando certa moderação, mercado de trabalho com dinamismo, as inflações, ele está falando aqui, a gente está procurando principalmente esse cenário em que ele enxerga a inflação em 2027 3,4%, né? O cenário inflação segue desafiador, o cenário externo se mantém incerto. Aí no ponto 6 ele fala que a conjuntura de atividade econômica doméstica segue indicando certa moderação no crescimento. O comitê avalia que, apesar dos sinais mistos, sinais advindos da demanda e da atividade até aqui sugerem que o cenário se desenrola conforme esperado, compatível com a política monetária em curso. Pode subir, gente. O 8, aqui a política fiscal tem um impacto de curto prazo, majoritariamente por meio de estímulo à demanda agregada, uma dimensão mais estrutural que tem potencial de afetar a percepção sobre a sustentabilidade da dívida, impactar o prêmio a termo da curva de juros. Atenção para o fiscal, né? Expectativa de inflação, medidas por diferentes instrumentos, cenário de inflação adverso. Aqui no ponto 10, a desancoragem das expectativas de inflação é um fator de desconforto comum, né? No 11, as leituras recentes mostram dinâmica mais benigna em relação ao que se previa no começo do ano, tanto por conta das commodities, inflação de serviços, bens industrializados e alimentos arrefeceram. Por outro lado, a inflação de serviços se mantém resiliente, né? 12, o comitê se debruçou, então, sobre as projeções no cenário de referência à trajetória para a taxa de juros. Pode subir, gente. Pode subir, por favor. Eu quero ver se eu chego aqui nos 3... Ah, está aqui, no ponto 13. No cenário de referência, as projeções para a inflação acumulada em 4 trimestres, 25 e 26, para o horizonte relevante, que é o que interessa, a projeção de inflação utilizando o cenário de referência se manteve acima da meta em 3,4%. Aí tem o cenário de riscos, segue acompanhando o ritmo de atividade econômica. Bom, vamos conversar com o Marcos, né, para entender que você que já fez essa leitura mais atenta, mais cuidadosa, mais cautelosa que eu, Marcos, só fiz uma coisa assim muito rápida e por cima. O que você entendeu dessa ata? O que ela acrescentou ao tom duro já do comunicado? Ela esclareceu em alguma medida porque o Banco Central, apesar de ter avaliado essa desvalorização, que haverá essa desvalorização do dólar de 5,50 para 5,40, isso não bateu ali na projeção dele de inflação para 2027. O mercado estimava que poderia chegar a 3,2, 3,3, mas ele manteve em 3,4. Fica claro na ata qual foi o cálculo do Banco Central? Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores. Estive ontem no Macro Day, então te parabenizando aí por tudo, também foi excelente. Bom, sobre a ata do Copom, 2 palavras foram muito ditas no comunicado: cautela e incerteza, né? Então, cautela e incerteza, a gente viu muito essas palavras ao longo do comunicado do Copom. Então, fica claro, né, que o Copom só vai fazer algum ajuste na Selic quando ele tiver exatamente certeza de que, realizando algum ajuste, isso vai trazer um certo benefício. Uma frase também que ele falou foi redução gradual do crescimento. Então, ele está visualizando que ainda necessita ter uma redução gradativa da atividade econômica para ele ter um horizonte de queda na taxa de juros. Alguns economistas até falavam que o juros poderia até esse ano mesmo cair no Brasil, mas pelo comunicado do Copom acho difícil isso ocorrer, né? Ele também, obviamente, ele fala, né, do desafio da meta da inflação, dizendo que a perspectiva para 2026 é em torno de 4,3 a 4,8 da meta, né? E lembrando que a meta ela é abaixo disso. Então, ele também fala bastante do cenário externo. Ele incluiu também no comunicado a parte da imposição das tarifas norte-americanas, que isso pode ter também
ele disse que está acompanhando com atenção, então quer dizer que isso, na visão do Cupom, pode fazer com que tenha alguma alteração, né, nova aí no cenário que ele vinha acompanhando, né? Fala também das incertezas no cenário externo, mas fica claro nessa ata do Cupom que ele está muito atento, mas que no horizonte de curto prazo ele não vê nenhuma perspectiva na queda da taxa de juros. E aí, Marcos, primeiro, obrigada pelo elogio, que bom que você estava acompanhando o Macro Day. E eu queria saber o que isso abre em termos de perspectiva para a queda da taxa. Então, empurra definitivamente para o ano que vem, quer dizer, acho que ninguém mais no mercado vislumbra uma possibilidade de corte em dezembro, na última reunião de ontem. E para que tempo no ano que vem? Pode ser que fique no primeiro trimestre, já para o final do primeiro trimestre? Como é que vai ser esse corte? Vai ser um corte gradativo de 0,25, de meio ponto percentual? Como é que você enxerga esse ciclo de flexibilização em 2026? Tá. Bom, Amanda, fica claro que esse ano, com muita dificuldade ou praticamente impossível de ter uma queda na taxa de juros. Então, para quem estava acreditando que isso poderia iniciar, né, esse ciclo de queda da taxa de juros no Brasil em 2025, é praticamente impossível. Claro que quando envolve ambiente econômico, tudo pode acontecer, porque tem muitas variáveis, mas pelo que a gente leu aqui na ata do Cupom e também nas últimas que o Banco Central também teve repassando, fica muito difícil, praticamente impossível esse ano. Mas a minha sensibilidade sobre o que eu li há pouco é que também no início do ano, que era também um pensamento de alguns economistas de iniciar o ano com alguns cortes, parece difícil, tá? Pelo que eu li aqui, não tem nenhuma frase que dá alguma sensibilidade ou alguma perspectiva, né, de que o início da queda do ciclo de alta, agora no caso numa queda, se inicie. Então, assim, a tendência é de a gente iniciar o ano ainda com uma taxa alta, e eu vejo que o Banco Central, o Cupom, só vai fazer essa alteração quando ele tiver absolutamente certeza que isso vai acontecer. E eu acredito que ele vai dar alguns indícios, talvez, na ata de dezembro, se isso possa acontecer no início do ano que vem. Mas, pelo que a gente leu agora, não existe perspectiva do início do ano de ter uma queda da taxa de juros. Agora, Marcos, se a gente for colocar isso em perspectiva, assim, por exemplo, com o relatório bimestral de receitas e despesas que saiu ontem, que apontou uma frustração ali, uma queda das receitas da ordem de 12 bilhões de reais, isso tem a ver com a desaceleração da atividade econômica. É lógico que essa desaceleração de atividade acontece justamente por esse ciclo de alta de juros mantido alta há muito tempo. E o próprio secretário executivo, Dario Durigan, admitiu ontem que o que mais preocupa hoje, a gente ouviu a declaração há pouco aqui no Mercado Aberto, o que mais preocupa hoje é essa desaceleração da receita. Quer dizer, o governo mantém as metas fiscais para esse ano e para o próximo, mas acende ali uma luzinha, um sinal amarelo. Se a gente colocar isso tudo na conta, no cálculo, e ainda perceber que tem uma dificuldade grande do governo avançar com os projetos que são de seu interesse na Câmara, tanto o MP 303 vai taxar bets, fundos, fintechs, garantir mais receita para o ano que vem. O próprio projeto de gastos tributários, né, de corte de gastos tributários, nem se fala nisso. Até mesmo de isenção de imposto de renda, subiu no telhado. O Arthur Lira deixou claro ontem, você ouviu. Não está garantida a compensação da maneira que o governo projeta. O que a gente tem de cenário à frente? Você tem vários riscos aí no horizonte, no seu painel? Amanda, você falou muito bem. A gente viu que em 2024 o governo arrecadou mais de 10%, né, um aumento, né, de mais de 10% do que foi a arrecadação no ano anterior. Então, se existir uma desaceleração da atividade econômica, também, obviamente, vai ter uma diminuição da arrecadação. Mas quando a gente olha do ponto de vista das despesas, né, a gente não vê um horizonte de melhora.
Então, a gente está vendo um cenário onde a indústria e a atividade econômica do Brasil tende a desacelerar, né? E isso já está iniciando. Então, quer dizer, o reflexo do aumento da taxa de juros que levou bastante tempo até ser notado, agora está sendo notado. E se isso for com uma velocidade maior, e talvez a tarifa de Trump também faça com que alguns setores desacelerem, se isso ocorrer tudo de uma vez só, a gente está vendo uma diminuição na arrecadação do governo. O governo não tem um horizonte de alternativas de redução, né, nas despesas, então vai ser um cenário extremamente desafiador para o ano que vem. E, obviamente, a gente está vendo essa queda na parte das moedas, né? Então, essa desvalorização do dólar frente ao real, porque, obviamente, com a queda de juros nos Estados Unidos, tem uma procura em países alternativos, e o Brasil é um dos países alternativos, né, para estar procurando melhores taxas. Então, se o Brasil alterar a taxa de juros com uma velocidade muito alta, a gente vai ver um aumento, né, uma valorização do dólar frente ao real, e a gente pode ver uma volta da inflação que nem teve em 2024, no qual em alguns meses o vilão maior foi a inflação, foi o dólar, né, que acabou pesando bastante. Então, é um cenário bem desafiador para um ano que vem, que vai ser um ano eleitoral, que a gente sabe que o governo não tem nenhuma tendência, né, de fazer nenhum corte na parte social, nenhum corte no que ele deveria realizar, porque é um ano que ele é crucial aí para uma reeleição, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito federal. O que o Marcos está dizendo é assim, olha, o governo está apostando todas as fichas dele no aumento das receitas. Se todos esses projetos dele não forem aprovados da maneira como ele enviou para o Congresso, se tiver um ruído político um pouco maior, esse arcabouço fiscal já fica completamente manco, porque não há corte de despesas, pelo contrário, pode até haver algum aumento de despesa, porque a ano eleitoral só vai cumprir a meta fiscal se todos esses projetos de aumento de receita de fato avançarem. Qual o risco político que você calcula, Marcos, para o ano que vem? E aí, vindo dos Estados Unidos e o nosso risco interno, botando esse colo eleitoral, como é que você enxerga todas essas variáveis se traduzindo em compras e vendas no mercado, né? Em movimentação de mercado mesmo? E aí, como já está no finalzinho, provavelmente será a sua última resposta, o que você imagina para o ciclo monetário nos Estados Unidos? Você acredita em 3 cortes ou não? Você acha que pode haver uma cautela um pouco maior por parte do Fed? Bom, começando do fim para o começo, tá, Amanda? Eu vejo que mais um corte nos juros norte-americano já está praticamente precificado pelo mercado. Acho que o terceiro corte ainda assim vai ter uma análise melhor. Nas falas do Powell, ele sempre fala de ele ter uma certeza absoluta para tomar a decisão. Se a gente voltar lá para 2023, o Fed ele acabou errando muito quando a taxa de juros começou a subir em vários países. Ele demorou para realizar isso, ele fez uma análise errada do cenário do mercado. Então, ele olha para o passado, ele vê que ele não pode cometer os mesmos erros, então agora ele tem que ter absoluta certeza para realizar qualquer tipo de corte. Então, eu vejo que mais um corte, ele está claro, mas um terceiro seria muito difícil. E mais um minutinho, Brasil, Marcos, né? só para encerrar agora falando do interno, que a gente tem ótimo, mais um minutinho para acabar o programa. Um minuto mesmo. Envolvendo o Brasil, aí sim eu vejo bastante dificuldade. Por mais que o contribuinte brasileiro nota o quanto que ele está pagando de imposto, né? A gente sabe que os auxílios sociais eles acabam impulsionando muito a parte do voto, e um ano eleitoral vai ser um ano que, com certeza, o Lula vai estar usando com muita força o seu discurso a parte dos auxílios sociais. Então, eu vejo 2026
muito parecido com 2025, talvez o governo gastando mais ainda para tentar segurar todo esse, né, o marketing através dos auxílios sociais, e isso com certeza vai ser muito negativo para a economia brasileira. Excelente, Marcos. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mercado Aberto. Volte sempre. Obrigado, abração, Amanda.